noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Marcos Antônio Rezende. Ele é enfermeiro e vai tirar as nossas dúvidas nessa área. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Aira. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Falar um pouquinho dessa profissão, enfermagem, né, e de toda essa batalha nossa aí do dia a dia. Marcos, fala um pouquinho pra gente, primeiro, o que é a enfermagem? Bem, a enfermagem é uma profissão, né, que existe há muitos anos. Desde o início da humanidade, você já tem a enfermagem nas primeiras relações de cuidar. Ela está diretamente relacionada ao cuidar, ao que uma pessoa faz para ajudar a outra pessoa, ao que uma pessoa faz para proporcionar o bem-estar a outra pessoa. Então essa foi a origem da nossa profissão. Então mesmo lá nos primórdios da humanidade, sempre houve o cuidar, primeiro da mãe para o filho, e depois essas relações elas foram se modificando. Com o passar dos anos, o conhecimento da enfermagem foi sendo difundido de pessoa para pessoa e daí por diante. Com o passar, né, das mudanças que a gente foi vivenciando na nossa sociedade, a gente precisou de melhorar esse conhecimento. E aí ele começou a ficar científico. E aí a profissão de enfermagem surgiu com mais força, vamos dizer assim, e como uma profissão institucionalizada e que hoje faz parte de todos os nossos serviços de saúde, fazendo com que nós, profissionais de enfermagem, possamos atender às necessidades, né, da população, do doente e das pessoas saudáveis também, na promoção principalmente à saúde. Né, que nosso objetivo, além de cuidar, é promover saúde. Não é apenas cuidar da doença ou pensar que o foco da enfermagem é a doença. O foco da enfermagem é o ser humano, é o indivíduo e principalmente promover a saúde, promover o bem-estar a esse indivíduo. Tá. Marcos, essa semana acontece a Semana da Enfermagem, né? Por isso a sua participação aqui. Então explica um pouquinho pra gente qual a importância da Semana da Enfermagem. No dia 12 de maio é comemorado o Dia da Enfermagem, é um evento que faz parte do roteiro, né, nacional. Então o COFEM, que é o nosso órgão, os CORENs, eles todos determinam que é comemorado dia 12 de maio, o Dia da Enfermagem, e todos os hospitais, instituições que envolvem com a enfermagem param nesse período para comemorar e principalmente para discutir a enfermagem. Então, com isso, sou docente, né, do curso de enfermagem do IPITAM e a gente parou para conversar e falar um pouco sobre a enfermagem. O tema escolhido esse ano é a enfermagem diante da mudança dos paradigmas. Justamente por uma necessidade de discutir o que o enfermeiro faz, como o enfermeiro trabalha, né, e como que ele vai atuando nos mais diversos mercados de trabalho. O objetivo dessa semana é justamente mostrar para os alunos e para toda a sociedade, não só acadêmica, mas os outros profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem, o técnico de enfermagem também, qual a importância de ser enfermeiro, de participar desse processo de educação e de saúde. Então, com uma programação bastante ampla, discutindo temas importantes, a gente vem trazendo informações para os nossos alunos e para toda a comunidade de modo geral. Tá. E como que é feito o trabalho de vocês, o trabalho dos enfermeiros na rede social? Bem, o enfermeiro, ele participa de todos os serviços de saúde. Vamos dizer assim, na saúde básica, né, que seriam as estratégias de saúde da família, nos postos de saúde, ele atua diretamente em uma equipe multiprofissional, fazendo um trabalho de acolhimento da população, trabalhando junto com essa população com o intuito de promover saúde, com educação, com melhorias. Então ele conhece a família, ele conhece as pessoas que envolvem o núcleo familiar daquele indivíduo e daquela comunidade, ele participa dessas ações e junto com aquela comunidade identifica quais são os principais focos onde a saúde pode ser melhorada, né, fazendo com que haja uma melhor qualidade de vida para a população. E onde a doença já está instituída, ele pode intervir,
né? E assim melhorar a condição de saúde daquela pessoa. Então o enfermeiro ele consegue articular muito bem esse meio campo, vamos dizer assim, que é a promoção à saúde e a cura, vamos dizer assim, ou o tratamento das afecções, das doenças já existentes, o que é muito importante. Então, com isso, a população se sente mais abraçada na unidade básica de saúde, ou seja, perto da sua casa. Partindo para um segundo momento, o enfermeiro está presente nas atenções secundárias, ou seja, nas portas de entrada, nos serviços de saúde específicos. Então, ou seja, toda vez que eu preciso de um exame, de mais específico, de um tratamento, de um núcleo especializado, por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança, eu tenho a participação do enfermeiro. Principalmente nesses aspectos, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Então, ou seja, o enfermeiro ele está presente e faz parte da promoção e da melhoria desse serviço de saúde, atuando diretamente com a população alvo, né, desses serviços e aí destacando quais seriam as melhores atitudes a serem realizadas para que eles alcançassem a saúde em plenitude. Porque saúde não é só um bem-estar, não é só a ausência de doença, assim, um bem-estar físico, psíquico, emocional, é um bem mais amplo do que você apenas não ter doença. E num ponto mais específico, que seria o quê? Nos hospitais e nos serviços especializados, o enfermeiro tem um papel fundamental. Por exemplo, no meu caso, sou enfermeiro intensivista, ou seja, eu trabalho na UTI de um hospital, no caso atualmente em Barbacena, mas já trabalhei na UTI do hospital da Santa Casa de Misericórdia aqui de São João del Rei durante 4 anos, e lá o enfermeiro tem um papel principal, vamos dizer assim, ou primordial para a gestão do serviço de enfermagem. Então, ou seja, o serviço de enfermagem é o grande quantitativo de profissionais dentro do hospital. O enfermeiro é aquele que vai direcionar as ações, sistematizar todos os aspectos, os trabalhos da equipe de enfermagem e aí, partindo desse ponto, promover a saúde e o tratamento específico. Cada profissional de saúde tem um papel ímpar e indissociável, né? Ou seja, o enfermeiro tem o papel dele dentro do serviço de saúde, o médico é extremamente importante porque é ele que faz o diagnóstico de uma patologia, é ele que direciona as ações médicas de medicamentos e de algumas condutas, exames e daí por diante. O enfermeiro é aquele que vai prestar o cuidado, ou seja, aquele que estará do lado do paciente, né, acompanhando toda a sua evolução, acompanhando a família, interagindo esse cuidar e também fazendo a educação, né, que a gente chama de educação em saúde, ou seja, não cuidando do indivíduo apenas como patologia, como doença. Ele pensa no homem como um todo. Não adianta você pensar, aquela pessoa é hipertensa, ele tem pressão alta, então só vou cuidar da pressão dele. Não, tem que cuidar da pessoa como um todo, de todos os seus aspectos de saúde. Então isso que é o papel do enfermeiro nessas diversas áreas. E, vamos dizer assim, ele participa muito da questão da educação, como já em todas as esferas, mas pode estar diretamente ligado a ela nas formações, como no meu caso também, como professor no curso de enfermagem, além dos cursos técnicos e outros cursos que a gente pode ter direcionados à melhoria da qualidade da assistência à saúde e à qualidade da assistência de enfermagem. Então, nós podemos dizer que o enfermeiro, além de cuidar de algumas doenças, né, no tratamento dessas doenças, né, Marcos, é amigo, companheiro, faz trabalho social, então o enfermeiro engloba tudo isso. Sim, o enfermeiro, falamos que o enfermeiro é um profissional coringa dentro das instituições. Fazemos administração, fazemos gerenciamento, preocupamos com lixo, com resíduo, preocupamos com se o funcionário está bem, se o paciente está bem, falamos cliente, não só como paciente, né? E aí as pessoas costumam falar assim, poxa, aquele enfermeiro me chamou de cliente. Mas todos os pacientes, todas as pessoas que estão envolvidas no serviço de saúde são clientes daquele serviço de saúde. O que significa isso? Que você está se direcionando a um serviço de saúde para ser atendido na sua necessidade. Então é a mesma coisa. Se você vai a uma loja para ser atendido, para você fazer uma compra, por exemplo, você não quer ser bem atendido? E é isso que
queremos que, se você vai a um hospital, a uma unidade de serviço para ser atendido na sua necessidade, é necessário que você seja bem atendido. Né, que você é o nosso cliente, o nosso foco de ação é cuidar daquele indivíduo, é atender às suas necessidades. Então, é importante essa participação. Então, o enfermeiro, ele tem multifunções, múltiplas ações dentro de um serviço de saúde. E cada vez mais essas ações elas vêm se modificando. E é essa até a temática, né, voltando ao tema, que é a questão da semana de enfermagem, que é essa mudança de paradigmas. Ou seja, o enfermeiro ele deixa de ser aquele único indivíduo que vai e aplica uma medicação ou aquele que faz um curativo, mas ele vira o quê? Aquele indivíduo que conversa, que entende, que participa do processo de saúde e principalmente que ajuda ao indivíduo, ao cliente, a entender que a sua saúde é bem mais do que a ausência de doença. Até porque quando nós vamos em postos de saúde, hospitais, a primeira pessoa que a gente encontra lá é um enfermeiro. Sim. Né? Então, por isso da importância desse atendimento, né, Marcos? O acolhimento feito pelo enfermeiro é um acolhimento diferenciado. Por exemplo, existem protocolos, modos de trabalho que vão direcionar o enfermeiro às melhores ações. Um exemplo, no serviço de urgência e emergência, no nosso caso, direcionando a UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento, o enfermeiro é aquele que atende os indivíduos e vai fazer um processo de triagem. A maioria das pessoas não entende como é esse processo. Até é bom você ter tocado nesse assunto, Marcos. Você pode explicar para as pessoas de casa como que funciona essa triagem? Porque muitas pessoas ainda não entendem. Isso. O protocolo de Manchester é um protocolo que foi criado há alguns anos. Ele não foi criado no Brasil, mas existe um grupo de estudo brasileiro que vem direcionando essas ações. Ele não está baseado em diagnóstico. Ele está baseado no quê? Na queixa do paciente. Ou seja, o que você está se sentindo agora? Por que você veio aqui? Esse que é o principal objetivo. E partindo dessa queixa, você direciona o paciente ao cliente, né, vamos dizer assim, a uma série de fluxogramas. E aí você tem perguntas e, através das respostas que esse indivíduo passa para você, você consegue direcioná-lo a uma forma de atendimento. E quando o cliente, né, ele é atendido, responde a essas perguntas e é direcionado, você tem como formar o quê? Uma triagem, ou seja, você triou, você escolheu, viu qual a prioridade daquele atendimento. Então, antes, nós tínhamos as pessoas, um grande número de pessoas para serem atendidas e uma forma completamente aleatória de atendimento. Ou seja, se você conhecia aquela pessoa que estava ali na recepção, você entrava primeiro. Ou então, se você tivesse com sangramento, independente da quantidade, você entrava primeiro. Então, se você chamasse mais atenção, gritasse mais, vamos dizer assim, você atendia primeiro. Hoje não. Hoje se atende. Qual é o maior risco? Ou seja, quem tem o maior risco é atendido primeiro. Isso traz muita segurança para a população, porque a população sabe que se ela tiver uma condição extremamente um risco maior, ela vai ser atendida primeiro. E se existe uma condição que ela possa esperar um pouco mais, ela vai ser atendida num tempo hábil. Ou seja, a mortalidade, ou seja, a chance da pessoa morrer naquele período vai ser menor. Isso que é importante. Isso dá uma segurança muito grande para o profissional, porque nós temos cada vez mais os serviços com as portas cheias, né? Uma demanda muito grande da população por uma atenção especializada e isso demanda o quê? Que o profissional tenha condições de trabalhar. Não adianta você simplesmente atender, né? Ou seja, a gente fala que assim, colocar para dentro, ou seja, quando eu entro dentro do serviço de saúde, mas não solucionou os problemas, não é bem por aí. Você precisa ter resolutividade, ou seja, você precisa ter o seu problema resolvido e não simplesmente estar dentro do serviço. Então, o protocolo de Manchester, toda essa triagem, ela vem direcionando a isso. A todos que participaram, muito obrigada. E semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então até lá e uma boa noite.